Hoje surpreendendo você e a mim também, que esse tutorial não estava programado de forma alguma. O tutorial estava, porque eu tô trazendo uma receita por semana, mas desse personagem não estava, ele não tá na minha lista de amigurumis que eu quero trazer como receita gratuita, e eu tenho uma lista aqui na minha frente que fica todas as receitas que quero trazer ainda esse ano para vocês, e ele surgiu de uma forma inusitada. Eu um dia simplesmente acordei e falei, vou fazer esse amigurumi. E fiz. Que é o Made Gojo. Gente, eu trouxe um Made Gojo para vocês. Me pediram tanto. Ai, traz um Gojo, traz um Gojo. Eu trouxe, talvez não seja da forma que você estava esperando. Você que me pediu, sei lá, ele na versão do anime. Talvez, mas eu trouxe. Eu trouxe um Gojo. E hoje a gente vai tecer esse Gojo de 10 centímetros de altura e tecido com os mesmos materiais que eu. Os materiais estão aqui na descrição de vídeo e agulha 1.5. Ele é fácil de fazer, ele é rápido. Eu sei que eu falo isso sempre dos tutoriais, mas aqui eu acho que por ser tão pequenininho, a gente acaba fazendo assim rapidinho. Fiz olhinhos de cabochão nele. E eu usei os olhinhos do Langa, então tá na cartelinha que tem os olhos do Langa, do Reiki e algumas coisinhas mais, eu não lembro exatamente o que, mas não tem só os olhinhos. E dá pra você aproveitar, fazer a impressão dos olhinhos pro Gojo Made e pegar os olhinhos do Reiki e do Langa e fazer que também tem aqui no canal. Olha que maravilha! Que maravilha! Como eu já falei, a lista de materiais está aqui na descrição do vídeo, junto com links de apoio que talvez você possa precisar, também um link de uma pasta no Drive, onde eu disponibilizo cartelas com esse tipo de olhinhos para você usar em cabochão de vidro, mas é tranquilo também se quiser usar os olhos de trava de segurança, fica a seu critério, a seu gosto. E é isso, agora vamos tecer o nosso mini gojo. Vou começar com fio e taparica, fazendo a cabeça do gojo. E vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Vou puxar aquele fio inicial do anel mágico, dar um nozinho. E vou arrematar o excesso de fio. Para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Os 8 pontos baixos ao final da carreira de número 3. Agora, para a carreira de número 4, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Vinte e quatro pontos baixos ao final da carreira de número 4. Agora, para a carreira de número 5, 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Trinta pontos baixos ao final da carreira de número 5. Agora, nossa última carreira de aumento serão 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes.
36 pontos baixos ao final da carreira de número 6. Agora vamos fazer 8 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizamos a carreira de número 14, a última de 36 pontos baixos. E agora, se você for colocar os olhos com trava de segurança, eu te aconselho a colocar agora entre as carreiras 11 e 12 da cabecinha, com 4 ou 5 pontos de distância um do outro, ou a quantidade que você achar melhor, que melhor se adapta, melhor serve para sua cabecinha. Agora vamos começar a diminuir essa peça, começar a fechar essa abertura. E para a carreira de número 15, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Finalizado os 30 pontos baixos da carreira de número 15, agora para a carreira de número 16, serão 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Ao final da carreira de número 16, teremos 24 pontos baixos. E agora para a carreira de número 17, serão 2 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes. Dezoito pontos baixos ao final da carreira de número 17, perdão. Agora, para a carreira de número 18, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Ao final da última diminuição da carreira de número 18, teremos 15 pontos baixos nessa abertura. A gente vai colocar enchimento antes de fazer a extensão que vai ficar dentro da cabeça. Coloquei enchimento na cabecinha. Eu só queria reforçar, eu tenho falado bastante disso nos meus últimos vídeos, que eu sempre gosto de usar agulha de feltragem, principalmente para colocar enchimento na cabeça, e uma caneta marca-texto da circunferência exata da abertura que vai deixar os 15 pontos baixos. Facilita bastante depois colocar essa extensão que a gente vai fazer agora dentro da cabeça. Então, da carreira 19 até a carreira 24, vamos repetir ponto sobre ponto. São 6 carreiras de 15 pontos baixos.
Pronto, finalizada a última carreira de 15 pontos baixos. E agora para a carreira de número 25, vamos fazer 7 diminuições e fechar com um anel mágico invertido. Agora vamos empurrar essa extensão para dentro da cabeça. A cabecinha já está pronta, agora a gente vai colocar... Agora, né, eu vou colocar o olhinho, porque eu não coloquei o de trava. Eu já tenho pronto esses dois. E se você não sabe como fazer os olhos de cabochão, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazê-los. E a cartelinha com esse azulzinho tá no Drive. Tá no Drive, eu usei a mesma cor de olho do Langa. Também tem tutorial aqui no canal. E eu vou posicionar os dois na mesma carreira se você posicionou os olhos com trava de segurança. Entre a carreira 11 e 12. Eu vou deixar aqui na descrição também, que tem um vídeo de como eu afundo, como eu posiciono os olhos. Por isso que eu não vou entrar em muito detalhe. Vou acelerar esse vídeo para não ficar tão extenso. Gostei da posição dos olhinhos. Eu vou esperar eles secarem. Enquanto isso, a gente vai fazendo o cabelo. Para fazer o cabelo, eu vou usar o fio amigurumi Slim branco. E vou começar fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Fecho aquele fio inicial do anel mágico. E para a carreira 2, vamos fazer 6 aumentos. Ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vou puxar aquele fio inicial do anel mágico e dar um nozinho e fazer o arremate desse fio, desse excesso de fio. Agora, para a carreira de número 3, vamos trabalhar nas alças de trás do ponto. Em blow, vai ser um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Dezoito pontos baixos ao final da carreira de número 3. E agora, para a carreira de número 4, vamos também trabalhar nas alças de trás do ponto. Então, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, também 6 vezes. E vamos terminar a carreira de número 4 com 24 pontos baixos. Terminada a carreira de 24 pontos baixos, também feita em blow, então a gente ficou com 2 carreiras com as alcinhas sobrando para a gente trabalhar as mechas depois. E agora a gente vai começar as mechas do cabelo do Gojo.
Vamos fazer da mecha 1 até a mecha 12 essa sequência de pontos. 10 correntes. Dez correntes. A partir da segunda corrente da agulha, vou voltar fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo e 6 meio pontos altos. No ponto de base seguinte, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Assim. Agora eu vou repetir essa sequência que está aqui na tela até completar 12 mechinhas. Finalizamos as 12 mechas que vão ficar atrás da cabecinha do gojô. E agora, para a mecha de número 13, vamos fazer 8 correntes. Oito correntinhas. A partir da segunda corrente, vamos voltar fazendo 2 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. E 4 meio pontos altos. E no ponto baixíssimo, e no ponto seguinte fazer um ponto baixíssimo. Ela é menorzinha do que as outras. Agora, da mecha 14 até a mecha de número 18, vamos fazer 8 correntes. Voltar fazendo 2 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. E 4 meio pontos altos. Só que dessa vez, a gente vai pular um ponto de base. Vou pular o ponto seguinte e no outro vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Então, vamos fazer todas essas mechas até a mecha de número 18 dessa forma. Finalizamos a mecha de número 18. E agora, a última mecha de número 19 também vamos fazer 8 correntes. A partir da segunda, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. E 4 meio pontos altos. E prender com um ponto baixíssimo
no ponto de base seguinte. Vou cortar esse fio. Eu não vou deixar fio para costura, se você for costurar na cabeça do amigurumi tem que deixar. E assim ficou a primeira camada de cabelo do Gojo. Agora, para as outras camadas de cabelo, a gente vai voltar na primeira alça deixada em flow, lá da carreira de número 3 que fizemos em blow. Pegar essa alcinha aqui, que é a primeira alça, e vou fazer por todas essas alcinhas a sequência de pontos que eu vou mostrar agora. Vamos encaixar um novo fio branco, fazer 9 correntes. Nove correntes. A partir da segunda corrente, vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo e 5 meio pontos altos. Pular um ponto de base, uma alcinha, a alcinha seguinte vamos pular e na próxima vamos prender com um ponto baixíssimo. Assim. Agora, eu vou repetir pelas 2 voltas, por todas essas alcinhas deixadas da carreira 3 e 4, vou repetir essa sequência de mecha. Terminei a última mecha que fizemos nas alcinhas deixadas da carreira 3 e 4. Agora, eu vou cortar esse fio e vou arrematar tanto o fio final quanto aquele fio inicial. Finalizamos o cabelo do amigurumi e agora vamos fazer a expressão do rostinho dele. Para fazer a expressão dos olhinhos do Gojo, eu vou usar o fio branco balloon. Na verdade, só esse eu vou usar, só para fazer a expressão eu vou usar o fio balloon branco, porque eu acho que fica mais fofinho. E eu vou fazer uma expressão bem simples, só passar o fio branco por cima do olho. Assim. Assim ficou o bordado do olho do Gojo. Agora vamos fazer as orelhinhas do Gojo. Eu vou usar o fio Itaparica e vou fazer 5 pontos baixos dentro de um anel mágico. Você vai precisar fazer 2 orelhinhas. Eu já fiz as minhas 2 aqui. Agora a gente vai costurar na cabeça do amigurumi. Três pontos do final do bordado, ó. 1, 2, 3, aqui. Isso você vai fazer dos 2 lados, com 3 pontos de distância do final do bordado nos 3 lados,
nos dois lados da cabeça. Sim. Agora você vai costurar também a segunda orelha. As duas orelhas costuradas, e agora sim a gente pode posicionar o cabelo do amigurumi. Eu vou centralizar o anel mágico do cabelo com o anel mágico da cabeça. Sim. E lembra que eu falei que da mecha 1 até a mecha 12 da primeira carreira fazem parte de trás da cabeça do amigurumi? Então, eu vou achar a primeira mecha, essa daqui, e vou posicionar atrás da orelha do Gojo. E a mesma coisa, eu vou achar a última mecha de número 12, isso, e vou posicionar atrás da outra orelha. Então, agora fica dividido. Eu sei que essa é a franja e essa parte tem que vir atrás. Pronto, colei a parte de trás, a pontinha de todas as mechas ficaram soltas. E agora a gente vai colar a frente, também deixando todas as pontinhas das mechinhas soltas. E agora a gente só vai abaixando e colando todas essas mechinhas que fizemos nas alças anteriores da carreira 3 e 4. Não se esqueça de deixar a pontinha de toda solta. Pronto! Terminei de colar todas as mechinhas, todas as pontinhas ficaram soltas de todo o cabelo. Eu vou esconder esse fio da primeira carreira lá, que fizemos as primeiras mechas e arrematamos. Eu vou esconder dentro da cabecinha do amigurumi. É o último fio que falta para esconder. Agora é só esperar esse cabelo secar. Enquanto o cabelo seca, a gente vai pegar o fio preto também, o fio amigurumi slim, e eu vou fazer 25 correntes com ele.
25 correntinhas. A partir da segunda corrente, vamos voltar fazendo aumento triplo. Um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte. Um aumento triplo. Um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte. E vou fazer essa sequência de pontos por todas as correntinhas até chegar no final. Finalizei o último ponto e eu vou arrematar, deixar um fio suficiente para que consiga esconder esse fio dentro da cabeça do amigurumi. Na primeira versão, eu fiz branca essa parte de pontos que dão essas voltinhas aqui. Mas eu achei que ficou muito escondido no cabelo dele, porque o cabelo dele já é branco. Então, nessa segunda versão, eu resolvi fazer de preto, mas você pode fazer de branco se preferir. Agora fica assim, cheio de voltinhas, como a tiarinha, né, dele. E eu vou tirar os alfinetes na direção aqui da orelha do boneco, porque essa tiara vai ficar na direção das orelhas. Agora, para fazer a colagem, uma dica bem legal para você guardar no coração é usar cola pano. Ou pode ser cola branca de escolar, ela também seca e fica transparente, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado porque às vezes ela fica um transparente meio visível, eu não sei se dá para entender. Então, eu vou usar a cola pano para colar essa tiara. Você pode costurar, deixar esse fio um pouco maior e fazer a costura. Mas eu vou colar. Pronto. Como vocês podem ver, eu usei bastante alfinete para deixar essa tiara na posição. E agora, para finalizar, eu vou esconder esses dois fiozinhos aqui dentro da cabeça do amigurumi. Escondidos os fiozinhos da cabeça, e agora a gente vai fazer o corpinho dele. Vamos começar os pezinhos com o fio preto. Eu tô usando o fio amigurumi Slim. E vou começar fazendo 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou puxar aquele fio para fechar o anel mágico. E para a carreira de número 2, eu vou fazer um aumento e 4 pontos baixos. Vou terminar a carreira de número 2 com 6 pontos baixos. Vou puxar aquele fio do anel mágico, dar um nozinho e fazer o arremate dele, porque para não atrapalhar. Para a carreira de número 3, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Assim, a gente finaliza essa carreira com 8 pontos baixos. O pezinho fica bem pequeno mesmo.
Ao final da carreira de número 3, a gente tem 8 pontos baixos. E agora, para a carreira de número 4, vamos repetir ponto sobre ponto. Finalizamos a carreira de número 4. Agora, para a carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E vamos terminar essa carreira com 10 pontos baixos. No último ponto dessa carreira, a gente vai trocar para o fio bege. E vamos fazer uma carreira em blow de ponto baixíssimo. Feitos os 10 pontos baixíssimos em blow da carreira de número 6, agora para a carreira de número 7 também vamos trabalhar em blow, só que vamos fazer 10 pontos baixos. Vou arrematar aqueles 2 fios, a sobra do bege e o preto, porque o preto por enquanto eu não vou usar. Vou voltar com ele só mais pra frente. E agora para a carreira de número 8, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E vamos terminar com 12 pontos baixos. No último ponto dessa carreira, a gente vai voltar com o fio preto. E vamos fazer, para a carreira de número 9, 12 pontos baixíssimos em blow. Para a carreira de número 10, vamos fazer 12 pontos baixos em blow, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Finalizamos os 12 pontos baixos da carreira de número 10. E agora, você vai arrematar a primeira perna. Eu arrematei a minha, fiz um ponto baixíssimo e cortei o fio. Mas a segunda você não vai arrematar, porque a gente vai fazer essa união. Nessa segunda perninha, eu vou fazer mais um ponto baixo para essa troca de cor ficar mais para dentro da perna e não ficar visível olhando o amigurumi de frente. E agora, eu vou prender com um ponto baixo, não vou fazer correntinhas, nada, eu só vou prender com um ponto baixo na primeira perna. Esse vai ser o nosso novo início de carreira. Esse é o nosso primeiro ponto da carreira 11. Agora, eu vou contornar essa perna fazendo mais 11 pontos baixos.
Para o total, a gente tem 12 pontos na primeira perna, ou seja, aquele de união que fizemos para juntar as duas perninhas e mais os 11 que fizemos. E agora vamos fazer, para finalizar a carreira de número 11, 12 pontos baixos na segunda perna. Como não tem correntinha nem nada, eu simplesmente vou na segunda perna e prendo com um ponto baixo. E faço 12 pontos baixos ao redor dela. Pronto, é assim que vai estar os seus pezinhos depois da carreira de união de número 11. E agora, para a carreira de número 12, vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. E vamos terminar essa carreira com 22 pontos baixos. Para a carreira de número 13, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Para a carreira de número 14, vamos fazer ela em blow, nas alcinhas de trás do ponto. Vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Vamos terminar com 20 pontos baixos essa carreira. Para a carreira de número 15, vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição também 2 vezes, e vamos terminar com 18 pontos baixos. Agora a gente vai colocar enchimento nas perninhas do amigurumi. Somente nas perninhas, na barriga a gente vai colocar depois. Agora vamos fazer carreiras de repetição. Da carreira 16 à carreira 18, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizamos a carreira de número 18 e agora para a carreira de número 19, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. Vamos terminá-la com 12 pontos baixos. No último ponto da carreira de número 19, vamos fazer a troca do fio preto para o fio branco. E para a carreira de número 20, vamos fazer 12 pontos baixíssimos em blow, pegando somente a alcinha de trás. Não aperte muito esse ponto, porque depois a gente vai trabalhar nas alças que sobraram. E se você apertar muito, vai ficar difícil para pegar essas alcinhas futuramente. No último ponto baixíssimo, a gente vai fazer mais uma troca de cor e vamos trocar para o fio bege, porque agora a gente vai começar a fazer a extensão do pescoço. Eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo também em blow, somente nas alcinhas de trás. Então, a carreira de número 21 são 12 pontos baixíssimos em blow.
Antes da gente continuar a extensão do pescoço, eu vou fazer o arremate desses fios que não vou mais usar nessa parte do amigurumi e vou escondê-los todos dentro da barriguinha do amigurumi que ainda não tem enchimento. A gente também vai aproveitar e vai colocar enchimento em todo o corpinho do boneco. Agora, para a carreira de número 22, vamos fazer 12 pontos baixos em blow, pegando a alcinha de trás do ponto da carreira anterior. E agora da carreira 23 até a carreira 26, são 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Feita a última carreira de ponto baixo, aqui da extensão do pescoço, a gente vai pegar um pedacinho de arame que vai da pontinha até a metade da barriga, mais ou menos. No meu caso, tá indo até a carreira de ponto baixo que a gente fez em blow. E vamos colocar aqui para depois fazer um encaixe da cabeça. O pescoço ficar firme pra gente fazer um encaixe de cabeça. Depois de colocar o arame, a gente vai terminar de encher esse pescoço com fibra. Coloquei a quantidade necessária de enchimento nesse pescocinho e agora para a carreira de número 27 eu vou fazer 6 diminuições e vou aproveitar e fechar com o anel mágico invertido e esconder o fio que sobrar. Agora vamos fazer o detalhe aqui no pescoço do Gojo. A gente vai achar a alça central da frente, na parte da frente, tá? No meu caso, é essa aqui. Essa aqui. E essa alça eu não vou trabalhar por enquanto, eu vou pegar a do lado, essa daqui. E vou vir com um novo fio branco. E vou fazer 11 pontos baixos. Onze pontos baixos, e naquele ponto central, vou fazer um ponto baixíssimo. Para fazer a saia do Gojo, vamos na parte de trás do amigurumi voltar nas alças deixadas da carreira 14 que a gente fez em blow. E para a primeira carreira, vamos fazer 4 pontos baixos em um aumento 4 vezes e finalizar com 2 pontos baixos. Aí nessa carreira, ao final dessa carreira, a primeira carreira da saia, a gente vai ter 26 pontos baixos.
Ó, fiz a sequência de aumentos de 4 pontos baixos e um aumento 4 vezes e sobram 2 alças. É nessas 2 alças que a gente vai finalizar com aqueles 2 pontos baixos que eu mencionei. Dessa forma, a gente fica com 26 pontos baixos na primeira carreira da saia. Eu vou arrematar o início daquele fio preto. E agora, para a carreira de número 2, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento, também 4 vezes, e finalizar depois com 2 pontos baixos. Agora, vou finalizar aqueles 2 pontos baixos com vocês. E agora, para a terceira carreira da saia, ela vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 15 vezes. Dessa forma, a gente termina a carreira de número 3 com 45 pontos baixos. Quarenta e cinco pontos baixos ao final da carreira de número 3. E agora, a carreira de número 4, a gente vai repetir ponto sobre ponto, só que vai ser em flow, pegando somente a alça da frente do ponto. Então, são 45 pontos baixos em flow. Quarenta e cinco pontos baixos na carreira de número 4. Agora eu vou arrematar esse fio. Eu vou esconder ele depois. Antes eu vou fazer o detalhe aqui da saia com o fio branco. Eu vou engatar o fio nas alças deixadas em blow da carreira 4. E por toda essa extensão, eu vou fazer um ponto baixíssimo, um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. No ponto seguinte, também um ponto baixo. Uma corrente. Isso por todas as alças deixadas da carreira anterior. Vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fiz aqui e aproveitar e arrematar todos os fios, o branco e o preto. Vamos começar agora sim o nosso amigurumi com o fio bege. E vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar aquele fio para fechar o anel mágico. A carreira de número 2 e a carreira de número 3, vamos fazer ponto sobre ponto. No último ponto da carreira de número 3, a gente vai trocar para o fio preto.
E vamos fazer 5 carreiras, da carreira de número 4 até a carreira de número 8, somente ponto sobre ponto. Finalizamos a carreira de número 8, agora vamos unir os dois lados do bracinho com 3 pontos baixos. Vou arrematar deixando o fio suficiente para fazer a costura no corpinho do amigurumi. Para fazer a costura no corpo, a gente vai posicionar os bracinhos. Você vai fazer 2 entre as carreiras 18 e 19, ou seja, entre a carreira a última carreira de 18 pontos baixos e a carreira de diminuição para 12 pontos baixos. Costuramos os dois bracinhos do nosso Made Gojo. E agora a gente vai pegar o fio branco para fazer os detalhes do bracinho. Com o fio branco, eu vou fazer 2 tiras de 7 correntinhas. Eita! Vou arrematar o fio. Eu já fiz as duas. E a gente vai colocar, eu vou colar e costurar entre essas duas carreiras preta e bege. Então, assim, essa cola branca daqui a pouco seca e não fica mais aparente. Agora eu vou repetir o mesmo passo no detalhe da outra manguinha. Prontinho. Os 2 detalhes da manga já estão prontos. E agora, para a gente aproveitar que estamos bordando, vou pegar um pedaço de fio preto e bordar a cinta liga que ele tem nas perninhas, nas duas pernas, na frente e atrás. Prontinho, cintinhas ligas bordadas, fica muito fofo. E agora a gente vai fazer, eu vou até colocar a cabecinha, já secou, já tá tudo seco, já até tirei os alfinetes. Agora a gente só falta o avental dele e uns detalhinhos do botão. Mas ele tá ficando assim por enquanto, muito fofo. E agora a gente vai fazer o avental dele. Para o avental, vamos usar mais uma vez o fio branco e vamos fazer 4 correntes. A partir da segunda corrente, vamos voltar fazendo 2 pontos baixos, aumento triplo no último ponto, e 2 pontos baixos do outro lado das correntinhas. Vou arrematar esse fio aqui.
Deixa eu pegar aqui. Agora, para a segunda carreira, vamos fazer uma corrente e virar o trabalho. Vamos fazer 2 pontos baixos, 3 aumentos, e 2 pontos baixos. Assim. Vamos fazer uma corrente e virar mais uma vez o trabalho. Agora, para finalizar, vamos fazer pontos baixíssimos, intercalando com corrente. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Outro ponto baixíssimo, corrente. Por todos os pontinhos da carreira anterior. Prontinho, ficou assim o avental, a frente do avental. Agora eu vou fazer 15 correntes. E arrematar esse fio. Agora eu vou aqui do outro lado, encaixar um novo fio e fazer 15 correntes. Vou arrematar esse fio e vou cortar todas essas 3 sobras aqui, esconder e arrematar. Com o avental já prontinho e os fios arrematados, eu vou colar essa base na frente da sainha do amigurumi. Enquanto esse avental seca, a posição dele correta, a gente vai fazer os 2 botões aqui da frente com o fio branco. Vou pegar um pedaço meio grandinho. Eu vou tirar a cabeça do amigurumi, porque para mim fica mais fácil tirar agora a cabeça para fazer o nozinho francês. A gente vai fazer 2 nozinhos aqui em cima. Prontinho, assim ficaram os nossos 2 nozinhos franceses aqui, bordados. E ele ficou assim. Só falta o avental secar na cintura dele. Eu vou fazer o óculos que eu fiz na primeira versão com vocês, se vocês quiserem tecer o de vocês e colocar. Mas nesse aqui eu eu vou deixar ele sem. Eu achei que ele ficou tão bonitinho sem óculos, então eu vou deixar essa versão assim. Agora a gente vai fazer o óculos, se você quiser colocar no seu Gojo Mate.
Para fazer o óculos do Gojo, deixa eu pegar a primeira versão. Essa primeira versão aqui, eu fiz isso aqui, que tá no rostinho dele como óculos, são radiografias. Raio-X, lâminas de raio-X que a gente, quando a gente faz algum exame. Mas eu não sei se eu recomendo, se você for vender o amigurumi, fazer com essas lâminas. Eu fiz no meu porque era o que eu tinha no momento, não saí caçando materiais alternativos nem nada, e como esse era pra mim, eu resolvi fazer assim e gostei do resultado, tá? Pra essa versão, se eu fosse fazer os óculos, eu achei aqui em casa, porque eu procuro muitas coisas, eu tenho muitas coisinhas assim que às vezes pode ser utilizada nos amigurumis, e eu achei essa capa de plástico de caderno, dá pra ver porque eu destaquei, tá até a beiradinha do caderno, mas eu faria com ele. Então eu vou mostrar como eu fiz esses olhos, só que nesse plástico um pouquinho mais duro. Vou pegar os olhos de cabochão número 8 para usar como medida, mas você pode usar qualquer coisa redonda do tamanho que você quer para fazer a sua marcação de lente, de tamanho de lente que melhor se adapta ao seu amigurumi. Deixa eu só pegar um lápis. Agora eu vou recortar. Não ficaram tão redondinhos, mas foi o que eu consegui fazer agora, nesse momento. Você tenta deixar o mais redondo possível. Vou pegar essa rebarba mesmo que sobrou, porque isso vai ser o suficiente, e vou cortar uma tira não muito grossa aqui, só um pedacinho reto. Não ficou muito grossa. E eu vou fazer a união dessas duas lentes com essa tira. Vou colocar assim. E vou colar, colocar um pinguinho de cola. Não tá focando, deixa eu ver aqui. Aqui. E vou passar um pinguinho de cola em cima de cada união aqui com dessa tirinha maior. Agora tem que deixar esperar secar bem, de preferência de um dia pro outro, esse óculos. A cola do meu óculos não tá totalmente seca, mas como eu só quero mostrar pra vocês, eu quero dar uma acelerada, eu não vou esperar até amanhã pra secar a cola do óculos, eu vou mostrar pra vocês como deve ser posicionado no rostinho do amigurumi. A minha cola não tá totalmente seca, mas eu colocaria aqui embaixo, mais ou menos. Como se ele tivesse com um óculosinho pra baixo do nariz. Assim, eu colaria nessa posição aqui, que nem esse aqui que eu falei. Dá pra tirar como base esse aqui. Então, se você quiser colocar o óculos no seu Gojo, você passa cola. Vai ter que passar cola por cima dessa e colar. Aqui. Eu espero que esse mini tutorial desse óculos, né, na verdade, foi de uma forma bem inusitada que eu acabei fazendo ele. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, se você quiser colocar no seu amigurumi. Aí você tem a opção com óculos e sem óculos. Eu achei que sem óculos ficou muito bonitinho.